A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os meus amigos e amigas seguidores das nossas redes sociais. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 9, e o versículo de número 28. Eu estou com a minha Bíblia aqui e vou ler o versículo de número 28, que diz assim: Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado para buscar aqueles que esperam a salvação. A Bíblia diz no livro de João capítulo 3, o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hebreus capítulo de número 9, o versículo de número 28, está dividido em duas partes. A primeira parte, ela revela o grande amor de Deus. A Bíblia diz que Cristo, oferecendo a sua vida uma só vez, para tirar os pecados de muitos. Aqui está a revelação do amor de Deus, na finalidade de salvar as nossas almas. A Bíblia revela a primeira vinda de Cristo, aonde entregou a sua vida sobre a cruz para nos salvar, para nos libertar, provando o seu amor para conosco. Gálatas capítulo 3, o versículo 13, a Bíblia diz que Cristo se fez maldição por nós, nos libertando da lei, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Isaías capítulo 53, o versículo 4 e o 5 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores, e nós refutamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e tomou sobre si as nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz, ele tomou sobre si, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. A primeira parte do versículo de Hebreus 9, 28, que diz que Cristo, oferecendo a sua vida uma só vez para perdoar muitos dos nossos pecados, revela o amor de Deus, revela a sua primeira vinda. E a segunda parte diz que aparecerá a segunda vez sem pecado para levar todos aqueles que esperam a salvação. Revela a segunda volta de Jesus. Prezados, amados, amigos e irmãos, Jesus Cristo voltará e nós precisamos estar atento para a volta de Jesus. Jesus determinou sinais para a sua segunda vinda. A Bíblia diz no livro de Mateus 24, versículo 1 ao 6, que em determinado momento Jesus estava saindo do templo e os discípulos se aproximaram dele para mostrar as estruturas, os prédios do templo. E Jesus disse para eles: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava indicando que a vida terrena, ela tem fim. Jesus estava mostrando que tudo nesse mundo
é passageiro. A Bíblia diz que Jesus, estando no Monte das Oliveiras, retornaram seus discípulos ao encontro de Jesus e perguntaram: Senhor, quando tudo isso acontecerá? E que sinal haverá da tua vinda? E quando será o fim dos tempos? Jesus disse para eles: vigiai, porque surgirão muitos enganadores, e se possível, enganarão a muitos. Jesus também disse: e ouvires os rumores de guerra, mas não tenha medo, porque não é o fim, mas o princípios de dores. Prezados e amados irmãos, amigos, ouvinte da palavra de Deus, está estampado nas capas de revistas, nas redes sociais, acontecendo no nosso dia a dia, falsos enganadores, falsos líderes, falsos pastores, falsos profetas, que estão tentando enganar as pessoas, manipulando a mente das pessoas, pregando um falso evangelho. O que está acontecendo no nosso Brasil, nos nossos estados, como aconteceu aqui na nossa querida cidade de Humaitá, no estado do Amazonas, no nosso Ribeirinho, não é por acaso sinal da volta de Jesus? O que está acontecendo está estampados nas redes sociais, nas capas de revista, falsos líderes, falsos enganadores, rumores de guerra, por acaso terrorismo. Isso não é a volta de Jesus. Vamos ficar atentos e se preparar a cada momento para se encontrar com o nosso Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz no livro de Mateus 24, versículo 42 ao 44, o próprio Jesus diz: vigiai e orai, porque não sabeis a hora e o momento em que o vosso Senhor voltará. Porque se o pai de família soubesse a hora e o momento em que o ladrão viria roubar, minar a sua casa, ele vigiaria a sua casa e não deixava roubar. Assim, portanto, o Senhor voltará numa hora em que não espera. Vamos ficar apercebido que Jesus voltará, mas ele determinou os sinais que está acontecendo no nosso dia, e muitos não querem entender ou não querem admitir que a Bíblia está se cumprindo e que são sinal da volta de Jesus. Mateus 24, 27 diz: assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a volta de Jesus. Jesus está voltando.